não parece que estamos em França. É relativamente importante para mim a vir pelo menos todos os meses, ou todos os 2 meses, aqui nesta região onde tenho o ateliê para regenerar, não é? Tornar a partir como fosse novo, digamos assim. É diferente, claro. É importante. É uma paisagem que, digamos que ela parece não ser muito agradável como à primeira vista, mas para mim é um mundo, já lá vão quase 12 anos que trabalho quase essencialmente aqui. É aqui que eu venho pescar as notas principais, digamos assim, do que as coisas vão evoluir mais tarde na pintura. E então isto muda constantemente, constante as estações e a luz, portanto, nesta altura as coisas evoluem completamente, estão sempre a evoluir, e o que faz que basta a luz para nos dar outra receptibilidade à paisagem. Ora, aqui a luz tem esta luz do fim da tarde, estamos quase no atardecer, portanto a luz dá-lhe uma atmosfera mais interior, mais íntima, mais indefinida às formas, portanto é também uma motivação e que aqui a pedra aqui da região onde as casas recebem, elas vêm quase azuis, ficam quase azuis a cor da pedra, e é uma maneira também de me dar outra dimensão em termos de harmonia de cor em relação à pintura, e toda esta receptividade em relação à realidade real é importante. Portanto, é por isso que é necessário, tenho a necessidade, digamos assim, de passar o dia de manhã até praticamente à noite a ver as mesmas paisagens, porque consoante a luz, a sensibilidade, a receptividade, em relativo ao exterior, me dá outra maneira de refletir e de sentir e de trabalhar. Tentar explicar o inexplicável não é fácil. O Grand Matisse dizia, je vais la dire en français, si tu veux faire de la peinture, il faut commencer par se couper la langue. Portanto, digamos mais ou menos, ele queria dizer que para quem quisesse fazer pintura tinha que começar por se cortar a língua. Quer dizer que a partir desse momento nós temos que traduzir as nossas sensações pela forma e pela cor e não pelo verbo. É-me de uma tal maneira difícil tentar explicar alguma coisa, porque as palavras não chegam, porque são coisas que são inexplicáveis. Demistificar uma forma ou um mistério, a partir daí já não há mistério nenhum, e que o que faz, digamos, o corpo, como diz o francês, la chair, da pintura mesmo, é esse mistério, esse próprio mistério. Se nós começamos a traduzir as coisas todas, como as pessoas têm necessidade de compreenderem tudo e mais alguma coisa, é impossível. A partir daí é impossível, porque há sensações que não se podem traduzir pela palavra.
muitas vezes as pessoas pensam que é relativa ao sítio onde tenho aqui o ateliê, portanto aqui em Tormonci, na Borgonha, que é fundamental para o trabalho. Não sei se poderia ir até aí. Ora, visto que isto aqui é um local onde não vivi, portanto, em termos culturais, de enraizamento, é aquela coisa que vem se sobrepor, faz parte da minha vida, mas que não é fundamental, não tem nada a ver com, por exemplo, com Torres Novas, com as Mulheres da Nazaré, onde vivi, onde Nazaré sou eu, Torres Novas sou eu, ou eu faço parte deles. Tormonci faz parte, vem-se poisar quase no meu itinerário vida, digamos assim. Ou depois é fundamental, digamos como, é relativa a este tipo de paisagem, da maneira em como as coisas, portanto, não é uma paisagem que seja muito acidentada, portanto é uma paisagem mais de espaços relativamente calmos, grandes. Ora, isso tem uma maneira evidente que me faz refletir de uma maneira totalmente diferente. Se eu estivesse, por exemplo, numa paisagem mais montanhosa, me daria trabalhos totalmente diferentes. Portanto, a importância torna-se é evidente, é um local onde me sinto bem, mas acho que se estivesse noutro lugar, a vida continuava, a pintura aparecia novamente, mas digamos que se daqui a 10 ou 20 anos ainda estiver aqui, Tormonci sairá talvez de outra maneira. Como é que tudo começou, não sei bem, não é? O que posso dizer é que há coisas que me marcaram, não é? E que hoje se encontram ainda no meu itinerário de trabalho, digamos, formal, relativo à pintura. Portanto, há coisas que os ciprestes perto de Liteiros, cada vez que chega a Torres Novas ou na área de Torres Novas, vejo aqui os ciprestes na verticalidade que vêm constantemente, são formas que são repetidas no meu vocabulário plástico, digamos assim. O grande cedro, onde eu passei a minha mocidade assentado nas raízes dele, no Castelo de Torres Novas, e certas imagens assim, mas ao mesmo tempo há o som, aos perfumes, há certas imagens em termos de luz que também marcaram. E há essencialmente Nazaré, onde eu passei toda a minha mocidade, todos os meus verões, na altura em que Nazaré era Nazaré, digamos, naquele sítio mais ou menos folclórico ou castiço que eles tinham naquela maneira de viver e de ser, e que me marcaram completamente, e talvez onde eu comecei, com certeza inconscientemente, a fazer os primeiros desenhos. Mas eu, quando pinto a Nazaré, não é a parte, digamos, a parte agradável da vida da Nazaré. O que me interessou mais na Nazaré foi o sentido que estive em relação à dificuldade dos géneros da Nazaré, a Nazaré principalmente no inverno, o problema do relacionamento do homem ao mar, a dificuldade que trazia, e todo esse peso, digamos assim, eu tentei interiorizá-la no meu trabalho. É por isso que a maioria, quem vai pela primeira vez a Nazaré, principalmente naquela altura, é uma terra que é agradável, que é bonita, muita cor,
Ora, o meu trabalho já nessa altura era relativamente em tons relativamente pesados, mais para uma gama de tons mais para o escuro, porque eu não queria pintar a parte, digamos, a parte exterior, a parte agradável à vista. O que me interessava mais era a parte mais complexa do vivido daquelas pessoas em relação ao mar, onde eu também vivi algum tempo e que passei toda a minha mocidade ali, portanto a Nazaré faz parte de mim mesmo. Paisagem de memória. Porquê? Porque toda a pintura relativa ao meu trabalho, da maneira, em regra geral, como ela aparece e como ela começa. Portanto, eu sou mais sensível aos sons, aos cheiros, às atmosferas, ao vento, ao sol, ao barulho, que mais, digamos, a parte formal. Se a árvore é bonita, ou se o campo é engraçado, ou se a cor da saia é jeitosa. São coisas que com certeza têm importância, mas menos que tudo que se sente e que é difícil de definir. Essas coisas para mim são mais importantes do que quase que a parte formal. A parte formal ela vem a seguir, mas era que é a essência mesmo do trabalho, não é? Portanto, o trabalho da forma, da cor, da matéria, como as coisas se impõem. Nesse sentido, portanto, este trabalho é uma continuação de outras coisas, de algumas telas que foram feitas nos anos 90, mesmo 85, e, portanto, a paisagem lá embaixo, paisagem mais, portanto, mais bucólica, de campo, é uma paisagem que me diz bem, é um sítio onde me sinto bem, come-se bem, bebe-se bem, é tudo para a gente estar bem, como costuma dizer. E a partir daí, os grandes espaços, mas ao mesmo tempo o que me vai seduzir, ou que me, digamos, o que se impõe à minha maneira de ser, é aquelas atmosferas, a floresta, aquela densidade da cor, que ao mesmo tempo quase nos obceca um pouco. E, ora, toda esta, digamos, toda essa démarche, como dizem os franceses, não é? O itinerário, plasticamente, é dia após dia, trabalho após trabalho. Relativamente às telas, por exemplo, que foram feitas em 2000-2001, que eram relativamente o que foi feito aqui no ateliê de Tormoncy sobre os campos queimados. Ora, o carvão transformou-se num rutilante encarnado, onde os pretos é evidente que apareceram, mas tinha que ver se apanhava não, digamos, não a parte queimada, mas o calor que a chama deu antes de destruir ou antes de queimar completamente a terra. O clô é o jardim fechado, portanto, que é mais digamos, relativo à primavera. As coisas começam a germinar, a sair da terra. A partir dessa série, que foram até os anos 2006, 2009, 2008, em 2009 houve uma série que durou quase um ano inteiro, umas telas mais escuras, mais pesadas, mais interiorizadas, era relativo mais ao inverno, telas em tons de castanho, uma cor relativamente rara no meu trabalho, até aos anos 2009, e portanto esta série de 2010, que eu vou chamar, portanto, memória, a paisagem da memória, é uma maneira de fazer um condensado quase, mas isto não é nada premeditado, não é? As coisas aparecem assim, sobre
os mesmos sítios, mas com uma maneira de ser, do ponto de vista formal e colorido, que se condiz mais com o trabalho que foi feito este ano. Portanto, o ano passado, então, já estamos em 2011, em 2010. E é um trabalho que foi feito em papel, em formatos um pouco mais modestos, ao princípio, onde passei o verão todo naquilo. E as telas, elas iam nascendo umas após as outras. Portanto, é por isso que, em termos de título, esta vez a série só tem o nome do mês em que elas foram feitas: janeiro, fevereiro, março. É interessante os trabalhos que eu estou agora a ver, que datam de 2009, portanto não são assim tão velhos como isso, há quase 2 anos que eu os fiz, e é numa técnica um pouco particular, são pastéis que foram derretidos em pó e que foram postos, depois foram colados sobre aguarelas, e que traduzem bem a atmosfera que vimos ontem, esta parte da primavera, as árvores em flor, onde as flores vêm como polvilhar a atmosfera, ao mesmo tempo há uma espécie, em termos quase algodão, mas ao mesmo tempo uma fragilidade e uma densidade igualmente, mas em relação à luz há um peso, digamos assim, mas que ao mesmo tempo é de uma fragilidade incrível. E estes trabalhos traduzem bem esta atmosfera de que vimos ontem. Esta luz diáfana quase, mas ao mesmo tempo há uma densidade que vem regularmente no meu trabalho, que seja na pintura, que seja na cerâmica. Preciso de chegar a este peso, uma densidade em termos de peso que é necessário mesmo quando trabalhas aguarelas, o que traduz uma dificuldade na técnica relativamente ao material, mas que é preciso que quando tenho o trabalho na mão que sinta quase o peso que a densidade da luz aqui nos dá, mesmo se parece que o céu é limpo, mas há sempre em relação, acho eu, que há a umidade que nos dá esta densidade profunda na luz, e que eu tento procurar cada vez mais na técnica do material que é utilizado.
C'est parti, Bingo. Voilà, un autre domaine, la céramique. Alors, le côté le plus intéressant, c'est presque celui-ci. C'est le moment où on ouvre un four et qu'on découvre ce que le feu a voulu nous apporter, quoi. On a beau essayer de mettre tous les atouts de notre côté, mais c'est lui qui commande, quoi. Et voilà, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, la patine a l'air belle. Il n'y a pas de craquelure. Alors, pourquoi la céramique? Ça aurait pu être un choix d'un autre matériau. Donc, la céramique, parce que la terre, donc une fois de plus, on revient à la terre par rapport au paysage, au lieu. Alors, ce sont des céramiques un petit peu particulières dans la mesure que elles sont des céramiques à 3 voire 4 cuissons. Avec des oxydes de fer pour arriver à des textures moins agréables à l'œil, entre guillemets. Donc je cherche pas une fois de plus à avoir des émails très flatteuses, donc pour justement rester dans un côté beaucoup plus gras, plus profond, plus ancré. Et c'est un support qui permet d'avoir une expression par rapport à l'écriture tout à fait différente de ce qu'on aurait pu faire sur un dessin, une aquarelle, sur une peinture, quoi. Donc la céramique, c'est avant tout un support à l'écriture une fois de plus, quoi. Donc beaucoup plus qu'une sculpture au sens large du terme, quoi. Pronto, portanto aqui estamos no ateliê onde eu onde eu faço todas as minhas cerâmicas, e a partir daqui vamos daqui a bocado ver na parte superior onde se passa a parte da gravura, que portanto são duas técnicas completamente diferentes, mas a procura, digamos, o que me leva, o que me motiva a mudar de técnica é precisamente ver se consigo integrar uma matéria à forma escrita do símbolo em relação ao desenho, no que corresponde o mais forte possível em relação à parte que eu senti em relação à natureza.
quando se é purista, digamos, na técnica, todas as gravuras devem ser iguais. Em relação a mim, como eu não quero ser purista nenhum em nada, acho que cada placa, que cada gravura tem que ter a sua própria identidade. Portanto, elas são todas um bocadinho diferentes todas uma das outras. La nature, elle a fait son chemin, quoi, pour faire ce qu'elle a donné. À nous de faire le nôtre en tant que peintre pour faire de la peinture, quoi. Comme disait Cézanne, la nature elle est belle, mais pour faire un tableau, il faut l'interpréter, quoi. Il faut lui donner un sens pictoral et non pas un sens réel. On dessine pas un arbre, on fait de la peinture, quoi. Donc tout ça, c'est très, très important. Et quand on vient dehors, regarde le petit arbre qui est là, quand tu vois ce tronc complètement écrasé par sa masse orangée qui est dessus, elle, par rapport à cela, elle te donne un rapport d'échelle et un rapport de profondeur. Tu vois, donc je dessine pas deux arbres, je dessine aussi une écriture, une couleur et un rapport d'échelle qui va donner une dimension au paysage. Sans ça, l'arrière-plan se trouve tout de suite devant nous, quoi. Tu vois, c'est un peu particulier. Bah, c'est un regard, c'est une vision. A minha pintura é muito táctil, porque há dias fui a Lille ver uma exposição do centenário do Eugène Leroy. A partir daqui estou à vontade, já não estou a falar de mim. Vou falar do Eugène Leroy, um pintor maravilhoso, um homem de uma honestidade, uma obra que... Ele não fez um quadro, não fez quadros, ele fez pintura. A matéria, que é uma matéria de uma exuberância ao máximo, ele dizia que não era a matéria, que era a miséria. Que se ele soubesse fazer simples, não tinha feito complicado. Estas palavras que eu estou a dizer sobre o Eugène Leroy poderão ser adaptadas a mim. O Luís Rodrigues é esse. É uma complexidade no itinerário e traduzir isso em pintura não é fácil. Eu não escolhi a pintura por ser fácil ou por ser agradável. Digamos que foi o material ou digamos o sentido melhor que eu pude arranjar para tentar exprimir o que sinto dia a dia, sem me, como é que é dizer, sem me mostrar muito, digamos assim. O que cá está dentro, a regra geral, não quero dar muito a ver aos outros porque é muito complicado e difícil. Há uma fragilidade que não é fácil a mostrar, digamos assim. Portanto, sou obrigado a dar à roda das coisas para... Onde para muitos é fácil, para mim é muito complicado.